Alô, bom dia, estamos de volta neste sábado, 6 de abril de 2024, sejam bem-vindos. Sábado quente, tremenda tensão entre Equador e México. Isso porque o Equador invadiu a embaixada do México em Quito para prender esse senhor que aparece na tela, Jorge Glass, que foi vice-presidente do Equador de 2007 a 2017. As agências internacionais de notícia estão dando essa informação com destaque. O presidente do Equador, Daniel Noboa, defendeu a entrada de uma operação policial na Embaixada do México em Quito para prender o ex-vice-presidente equatoriano Jorge Glass, argumentando que a condenação anterior contra Glass prevalece sobre uma condição de asilo político, cuja validade também foi contestada pelo presidente equatoriano. Bem, do que se trata exatamente? De suborno e corrupção. Jorge Glass, como vice-presidente de 2007 a 2017, no regime de Rafael Correa, lembram dele? Pois é, foi pego em corrupção. Aconteceu no Equador em 2016 um forte terremoto que, claro, danificou a costa do país. Pois bem, era preciso reconstruí-la. Então, claro, você já entende, entraram as empreiteiras na história e o vice-presidente, parece, ao que tudo indica, foi quem mais se beneficiou com a entrada das empreiteiras para reconstruir a costa equatoriana danificada pelo terremoto em 2016. Pois bem, depois, claro, com o fim do regime de Rafael Correa, a corrupção protagonizada pelo vice-presidente começou a vir à luz. Então, ele foi acusado por corrupção e depois, posteriormente, condenado a 6 anos de prisão. Um pouco depois, a condenação foi revista e ele acabou sendo condenado a 8 anos de prisão. No final do ano, em 17 de dezembro, final do ano passado, em 17 de dezembro, Jorge Glass refugiou-se na Embaixada do México, porque, segundo ele, estava sendo perseguido. E aí, então, Daniel Noboa diz que a perseguição não está acima do crime imputado ao ex-vice-presidente Jorge Glass e mandou invadir a embaixada, o que é terrível, claro. Bem, é preciso aqui fazer algumas observações. Por exemplo, Jorge Glass é de esquerda e Daniel Noboa é considerado pela esquerda a extrema-direita. Então, tudo parece estar no âmbito da guerra política. É verdade que, sim, Jorge Glass precisa responder pelos seus crimes porque foi condenado. Mas outra coisa bem diferente é invadir uma embaixada, que é o terreno soberano do país, no caso, o México. E aí, então, por conta disso, parece estar tudo sendo desmantelado e desrespeitado nesse sentido, das leis internacionais, por exemplo. E se a moda pegar, essa é a questão, ninguém mais estará seguro numa embaixada estrangeira, nem de direita, nem de esquerda. Estaremos, evidentemente, no caos, no mundo sem lei, muito parecido com o que pensou antigamente o filósofo Thomas Hobbes. Estamos, parece o que tudo indica, indo para o estado de natureza, onde prevalecerá a lei do mais forte. Mas, voltando à matéria, nenhum criminoso pode ser considerado perseguido politicamente, disse Noboa em comunicado após a operação realizada pela polícia equatoriana na embaixada. Incidente que levou o México a romper imediatamente relações com o governo equatoriano. Isso foi ontem à noite ainda, entendendo a incursão como um ataque em seu território soberano. Noboa, em sua nota oficial publicada nas redes sociais 1 hora antes da chanceler mexicana Alicia Bárcena anunciar o rompimento das relações diplomáticas, argumentou que a diplomacia mexicana abusou de imunidades e privilégios ao conceder ao ex-presidente um asilo diplomático contrário ao quadro jurídico convencional, antes
de reiterar que Glass já havia sido condenado com pena executória e tinha um mandado de prisão emitido pelas autoridades competentes, o que parece não justificar nada. Aqui é bom que não tenhamos nenhum lado e nenhuma bandeira nesse caso, porque, como disse, se as embaixadas já não tiverem o direito, pelo menos na prática, de serem respeitadas como territórios autônomos, bem, aí então não teremos definitivamente para onde fugir, nem de esquerda, repito, nem de direita, quando for o caso. Cada embaixada, disse Noboa, tem um único propósito: servir de espaço diplomático com o objetivo de fortalecer as relações entre os países. Mas o Equador é um país soberano e não vamos permitir que nenhum criminoso fique em paz. Bem, essa é a questão. Se o criminoso em questão tem o asilo, e nesse caso é preciso dizer que Jorge Glass ainda não tinha o direito de asilo oficial, mas estava na embaixada. Se esse for o caso, então qualquer país eventualmente invadirá outro com essas alegações. Daí teremos, como disse e repito, o caos estabelecido definitivamente nas relações diplomáticas. Bem, a questão é a seguinte, agora a resposta do México, que foi também pesada. O governo mexicano anunciou o rompimento das relações diplomáticas com o Equador na sequência da entrada de forças policiais equatorianas à Embaixada do México em Quito para prender o ex-vice-presidente Jorge Glass, a quem o presidente mexicano Manuel López Obrador concedeu asilo diplomático. O asilo ainda não estava oficializado, mas claro, seria certamente. Diante da brutal invasão perpetrada pela polícia equatoriana na embaixada mexicana na noite de sexta-feira, 5 de abril, conhecido popularmente como ontem, de acordo com as instruções do presidente Andrés Manuel López Obrador, o México anuncia o rompimento das relações diplomáticas com aquele país, anunciou o Ministério das Relações Exteriores do México em comunicado oficial. O México condena veementemente os atos de violência perpetrados contra o chefe da chancelaria da missão, Roberto Canseco Martínez, bem como a prisão arbitrária do ex-vice-presidente Jorge Glass Espinel, que se encontrava na embaixada em processo de asilo político. Aqui houve uma correção, em processo de asilo político devido à perseguição que está sofrendo. Observa-se, acrescentando, que o México recorrerá ao Tribunal Internacional de Justiça para denunciar as violações do direito internacional por parte do Equador. Bem, aí você pode, quem sabe, eventualmente dizer o seguinte: isso é uma característica dos países bananeiros, não é? Está claro aí, eles não respeitam nada, não respeitam as leis internacionais. Podem, então, tranquilamente invadir embaixadas, que está tudo certo. Mas veja que interessante, não é só coisa hoje de país bananeiro, e é isso que nos preocupa, como, por exemplo, o ataque, melhor dizendo, a uma embaixada do Irã na Síria. Eu não estou aqui defendendo nem passando pano para o Irã, mas também houve ali, sim, um problema gravíssimo para as leis internacionais, do direito às embaixadas. No caso, foi um consulado iraniano em Damasco. Israel não assumiu nem negou o ataque. Na verdade, o ataque não foi diretamente ao prédio, ao edifício do consulado, mas a um edifício logo ao lado, que acabou, evidentemente, repercutindo no consulado iraniano, levando a óbito um alto militar, um alto comandante das forças Quds, da Guarda Revolucionária do Irã. Isso todo mundo já sabe. Bem, apesar de Israel não ter assumido oficialmente o ataque, vejam o que disse Benjamin Netanyahu antes de ontem. Isso foi matéria do Jewish News Syndicate ontem. O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu dirigiu-se diretamente ao Irã numa reunião de alto nível na noite de quinta-feira, alertando a República Islâmica
que quem prejudicar ou planejar prejudicar o Estado judeu será ferido de volta, disse Netanyahu. Durante anos, o Irã tem trabalhado contra nós, tanto diretamente como através de seus representantes, o que é verdade. E, portanto, Israel tem trabalhado contra o Irã e os seus representantes, tanto na defesa quanto no ataque. Sabemos como nos defender e agiremos de acordo com o simples princípio de quem nos machuca ou planeja nos machucar, nós machucaremos, acrescentou Netanyahu. Já o Gabinete de Segurança Política de Israel reuniu-se em Jerusalém na noite de quinta-feira para discutir a ameaça iraniana, bem como para receber uma atualização sobre as negociações em curso sobre reféns com o Hamas. Mas então está aí. Pelas palavras de Netanyahu, pode-se deduzir, sim, tranquilamente, que foi Israel quem atacou a embaixada ou consulado do Irã em Damasco por uma questão muito simples, segundo o próprio Netanyahu: quem nos machuca será machucado. Então, o que isso quer dizer exatamente? Que nós já não estamos mais debaixo do império das leis, tal como conhecíamos até pelo menos o começo aí do século XXI, ou final do século XX. As coisas mudaram. Tudo indica, claro, como disse, aliás, o velho Bergoglio em 2013, nós já estamos na Terceira Guerra Mundial. Foi o próprio argentino Bergoglio quem disse isso. 2016, se não me engano. Nós já estamos na Terceira Guerra Mundial. Então parece que essa é uma característica evidente. Sim, estamos em guerra. A questão é que essa guerra só escalará, porque nenhum dos lados, e é muito difícil nesse momento identificar todos os lados, recuará. Menos ainda os globalistas. Esses não têm a menor intenção de recuar, porque eu já dizia isso logo em seguida à invasão da Rússia à Ucrânia. Lembram? Eu dizia o seguinte: bem, a OTAN provocou a Rússia de tal maneira e Vladimir Putin alertou tantas vezes que o inevitável aconteceu. A Rússia, mais cedo ou mais tarde, entraria na Ucrânia porque a OTAN não recuava do seu projeto de dominar a Ucrânia, menos ainda a União Europeia, e até por que não dizer o Fórum Econômico Mundial, abandonavam a ideia de também penetrar na Rússia com sua agenda através da Ucrânia. Uma vez a Ucrânia dominada, seria então o próximo passo da OTAN dominar a própria Rússia. E Vladimir Putin colocou um ponto final na história. Porém, depois, quando havia ainda a possibilidade de negociar o problema na mesa diplomática, o Ocidente não quis saber. Pelo contrário, colocou toneladas, montanhas, um Himalaia de dólares na Ucrânia, com muitas armas inclusive, para que a guerra continuasse, se estendesse. E aí, bem, aí chegamos nesse ponto, em que a Ucrânia pode ser totalmente dizimada e depois a Rússia, quem sabe, avance ainda sobre países como Polônia, mas também aqueles que colocarem tropas na Ucrânia, como é o caso de Emmanuel Macron, que quer, porque quer, colocar os franceses em território ucraniano. Aí, muitos já dizem, sim, a Rússia atacará a França. Aliás, Tolstói, um parlamentar da Duma, chegou a dizer que Paris pode ser destruída em apenas 2 minutos. Eu trouxe essa notícia ontem, lembram? Pois é. E também outros dizem que no alvo da Rússia também está a Alemanha. E as profecias, como eu venho falando aqui nesse canal, citando os profetas del Bosque, nunca deixaram dúvidas. Haverá um tempo em que a Rússia destruirá praticamente toda a Europa. E isso envolverá armas nucleares. Esse é o cenário, então, porque ninguém quis recuar. Por quê? Porque, repito, os globalistas querem sim colocar o mundo numa terceira G mundial. Mas não é só esse o problema. Vejam que interessante. Aqui
O People's Voice, através de Sean Tabatabai, trouxe a seguinte informação. De acordo com os cientistas do Fórum Econômico Mundial, a próxima pandemia de gripe aviária matará pelo menos 50% das pessoas que infecta. Isso aqui também parece mais um projeto, um daqueles projetos do Fórum. O Fórum Econômico Mundial ordenou aos governos mundiais que fizessem os preparativos necessários para declarar a lei marcial devido a uma pandemia iminente de gripe aviária que dizem ser 100 vezes pior do que o Covidão. Quem diz são os próprios cientistas do Fórum Econômico Mundial, para que você entre em pânico agora, nesse momento. Não tínhamos visto gripe aviária em bovinos antes da semana passada. Isso é novo, alertou a diretora do CDC, Mandy Cohen, ao Washington Post essa semana. É um reservatório para o vírus circular e potencialmente para que ele potencialmente mude ou se transforme em outra coisa. Quando você ver uma vaca espirrando, não diga achim, saia de perto, porque está aí. As vacas, os boizinhos já estão com gripe aviária, segundo o CDC. Já o InfoWars também falou sobre o assunto. Ele relatou: gado em 6 estados diferentes, gado, boi, bovinos, em 6 estados diferentes dos Estados Unidos foram diagnosticados com esta nova cepa de gripe aviária. O Daily Mail também falou sobre o assunto. Ele conversou com John Fulton, membro da Big Pharma, sobre o surto, e Fulton disse ao Daily Mail que isso parece ser 100 vezes pior que o Covid, ou poderá ser se o vírus sofrer mutação e mantiver sua alta taxa de letalidade. Não bastasse isso, há também nesse cenário a denúncia de Thomas Massie. Quem é Thomas Massie? Ele é um deputado republicano de Kentucky, pelo Kentucky. Ele é bastante polêmico, claro, e esta foto aí talvez diga porque ele é bastante polêmico. A esquerda não gosta nadinha de Thomas Massie, mas ele fez uma denúncia gravíssima. Para ele, este cenário atual lembra muito o Covidão, o cenário do Covidão, quando, segundo Massie, Estados Unidos e China trabalharam em conjunto para desenvolver aí o ganho de função do tal bichinho. Ele diz literalmente que essa história voltou. Estados Unidos e China também estão trabalhando juntos para o ganho de função do vírus da gripe aviária. Mas não sou eu quem estou dizendo, não. É Thomas Massie. Ele compartilhou uma captura de tela de um artigo do Daily Mail em fevereiro de 2024, cuja manchete era, presta atenção, revelado: os Estados Unidos estão colaborando com os cientistas chineses para tornar as cepas da gripe aviária mais infecciosas e mortais como parte de um projeto de $1 milhão, apesar dos temores de testes semelhantes desencadeados no passado em relação ao Covidão. Massie disse: onde vimos isso antes? Os Estados Unidos colaboram com a China para tornar a gripe aviária agora mais contagiosa e transmissível aos mamíferos. A gripe aviária agora descoberta no gado leiteiro dos Estados Unidos já foi transmitida pelo menos para um humano, disse ele. Parem com isso, pelo amor de Deus, parem com isso. Tudo isso ele apresentou no Congresso norte-americano, com inclusive a captura de tela da reportagem do Daily Mail de 2024. A situação realmente, meus queridos amigos, nos leva a crer que está indo de mal a pior, porque, como disse no comecinho do vídeo, ninguém, principalmente os globalistas, querem parar. Bem, aqui para terminar e corroborar tudo isso, o jornalista Brandon Smith disse o seguinte hoje, no seu artigo no Outmarket. Ele disse: se você tem a sensação de que os globalistas estão realmente pressionando pela Terceira Guerra Mundial, você não está sozinho.
Nos últimos meses, houve vários casos de autoridades europeias e norte-americanas insinuando a possibilidade de um novo recrutamento militar e a União Europeia falando abertamente sobre forças no terreno da Ucrânia. Funcionários da OTAN declarando inequivocamente que não aceitarão uma perda na Ucrânia aos russos, e o Kremlin, por sua vez, alertando mais uma vez que usará armas nucleares, ou que armas nucleares estão sobre a mesa se as tropas ocidentais entrarem na guerra. O governo americano afirmou recentemente que a Ucrânia irá aderir à OTAN, uma linha vermelha para a Rússia. E por aí vai. Mas o curioso dessa matéria de Brandon Smith é o seguinte, lá pelas tantas ele diz, isso é para dar um pouquinho de risada, ele diz o seguinte, que a geração Z costuma, claro, ser anti-Rússia, totalmente russofóbica, e coloca geralmente nos seus perfis nas redes sociais a bandeirinha da Ucrânia. Só que vejam que detalhe interessante, curioso e engraçado. Essa mesma geração Z, que quer a eliminação da Rússia, está agora em pânico, desesperada, porque pode ser obrigada a ir para o campo de batalha contra a Rússia. E Brandon Smith diz que eles estão desesperados porque é uma geração que não está nada preparada para a guerra. Ele diz o seguinte, aliás, ele diz literalmente o seguinte, que a geração Z não está qualificada nem equipada mentalmente ou fisicamente para ir à guerra, razão pela qual mais de 70% dos potenciais recrutas militares hoje são rejeitados antes mesmo de chegarem ao campo de treinamento. Esses são muitos os mesmos jovens que afixam bandeiras ucranianas nos seus perfis, nas redes sociais, e mergulham de cabeça na retórica anti-russa. Mas agora que se deparam com a possibilidade de terem de se sacrificar pela Ucrânia, estão furiosos e aterrorizados. Pô, a gente apostou tudo no Biden, ele quer nos enviar lá para a Ucrânia, pelo amor, o que está acontecendo? Isso me lembra algo que aconteceu num passado não muito distante, Ocupa Wall Street, lembram? Jovens da classe média alta, ocupando Wall Street para colocar abaixo o sistema financeiro norte-americano. Lembram disso? Abaixo o capital. Sabem por quem eles eram financiados? Por George Soros. Pois é. Essa Madre Teresa do mundo das finanças. E talvez Warren Buffett também tenha colocado um dinheirinho ali no Ocupa Wall Street. Pois é, esses jovens da geração B estão sempre no caminho, digamos assim, bem intencionado, mas patrocinado por gente que você sabe, né? Pois é. Greta Thunberg, quem eu diga. Bem, eu vou ficar aqui acompanhando o desenrolar da treta entre Equador e México, e assim que eu tiver uma nova informação, eu volto. Mas antes eu quero mandar alguns super abracitos. Um super abracito para o geólogo Lisandro Nunes, que é membro desse canal. Um super abracito para a Luzinete Nicole, que também é membro desse canal. Um abracito para o Antônio Conceição, que mora em Salvador, Bahia, e também é membro desse canal. E finalmente um abracito, um super abracito para o Robert Purcott. O Robert Purcott é luthier, pelo que eu andei investigando, ou pelo menos ele é fã dos luthiers. Quem não sabe, o luthier é aquele marceneiro que faz instrumentos musicais. Parece que o termo aí é cunhado do francês, por conta dos alaúdes, os fabricantes de alaúdes na época, ou Idade Média, provavelmente eram chamados então de luthiers. Eu, para quem não sabe, já fui marceneiro, e um dos meus sonhos era fazer a minha própria guitarra, uma espécie de Fender Belay. Mas eu não conseguia, eu fali antes. Não que fosse um mau marceneiro, mas eu não era bom de negócios. Então ficou aí o meu sonho de ser um luthier. Parece que o Robert Purcott
já realizou esse sonho. Super abraço, Rob. Beijo no coração, estamos juntos e até amanhã, se Deus quiser. Mas espera aí, tem mais. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e compartilhe os nossos conteúdos, porque isso nos ajuda e muito aqui na plataforma. E também verifique aí se a sua inscrição ainda está de pé, porque muita gente se inscreve num dia e vai ver no outro dia não está mais inscrito. Então, se for esse o caso, inscreva-se novamente, acione o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos. Até amanhã, ou até daqui a pouco, sabe-se lá, né? As coisas estão correndo muito rápido, eu nem falei nada sobre o tremor em Nova York. Pode ser que eu tenha que voltar aqui em edição extraordinária para falar do assunto. Mas, em princípio, até amanhã, se Deus quiser.